Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança para mais uma live. Você é daqueles que pensa o seguinte: eu não quero me envolver com política. Eu não estou nem aí para política. Odeio político e odeio a política. Nós vamos conversar aqui com uma política. Nós vamos conversar aqui com uma vereadora da cidade de São Paulo. Agora, por que eu fiz essa abertura? Se você tem um problema para resolver, ou se você não tem um problema para resolver, você está obrigatoriamente embaixo de uma necessidade política. No caso aqui da Janaína Lima, ela é uma vereadora que tem o pilar na educação mais voltado para a educação mais voltada para a saúde integrativa. Por quê? Imagine se você tem um filho com uma necessidade especial. E essa pessoa precisa ter um acesso a uma escola, precisa ter acesso a um trabalho, precisa ter acesso a um transporte. Você vai depender de quem? Você tem $1 milhão por mês? Não tem? Vai precisar do quê? Do serviço público. Esse pequeno exemplo mostra o quê? A necessidade de você se comunicar com um político, né? De trabalhar com o político no sentido de, olha, tenho esse problema na minha família, tenho esse problema no meu bairro, tenho esse problema na minha empresa. Está percebendo como está tudo interligado? E se você ficar quieto, e se você se omitir, então aquele problema seu familiar, aquele problema seu na sua empresa, poderá demorar 1 ano, 5, 10, 20, 30 anos, você o quê? Enrolando essa situação. Eu fiz essa abertura, Janaína, para mostrar para as pessoas que não tem como a gente se isolar no século XXI. E, lógico, a gente está gravando aqui em São Paulo, que é uma cidade enorme, e que faz toda a diferença se eu puder matricular o meu filho com uma necessidade especial na escola do meu bairro, se eu puder ter um transporte que vai levar o meu filho, o meu parente, para essa escola ou para um tratamento médico. E eu queria saber de você, né, que você falou que você nasceu com uma necessidade especial de epilepsia refratária. Uhum. O que isso te limitou a você e aos seus familiares? E por que você resolveu, né, fazer o seu papel de cidadã para poder lutar pelos seus direitos e pelos direitos das pessoas que você, logicamente, teve aí toda a sua votação? Bom, Fernando, um prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo que te acompanha. Enfim, eu, como todos, somos seus fãs, né? Obrigado. Seus fãs por tudo que você oferece de informação, compartilha com a gente, todo o trabalho que o Dr. Lair Ribeiro fez. Sim. E que todo mundo hoje tem acesso, deve-se muito ao seu trabalho, à sua dedicação, né? À sua caminhada ao lado dele. Então, é um prazer estar aqui com você. E a medicina integrativa, ela tem um poder disruptivo, né, de fazer com que as pessoas, muito além de trazer vitalidade, de restabelecer a saúde, mas de expandir a mente. É impressionante como a gente descobre que a gente passa a ter um novo cérebro, né? Como se você ganhasse um cérebro auxiliar. E foi assim que eu me senti ao longo dos anos, conforme eu fui descobrindo a medicina integrativa. Mas, no meu caso, eu nasci com esse problema, epilepsia refratária. Eu sou filha de uma líder comunitária, de um motorista de ônibus, e eu dava de 5 a 8 convulsões diárias. E minha mãe, ela não sabia muito bem como que seria o futuro da filha. E, na verdade, nem mesmo eu. Eu era aquela menina que era cuidada pela comunidade, cuidada pela família, as pessoas tinham um cuidado especial. Fiquei 15 anos na fila do SUS para conseguir uma cirurgia para operar a epilepsia, não consegui uma vaga. E os medicamentos, conforme foi passando o tempo associado à medicina integrativa, eu consegui o uso de canabidiol, eu consegui equilibrar, né, e fazer o controle dessas convulsões. Então, hoje, como vereadora de São Paulo, para mim foi uma grande oportunidade. Eu sou autora da lei que zerou a fila da creche. Então, hoje, o grande trabalho, além dessas crianças estarem dentro
das escolas e terem oportunidade de garantir uma vida melhor, porque foi uma professora que me percebeu, apesar de eu começar o dia na escola e terminar no hospital, aquela professora olhou para minha mãe e falou: Dona Lourdes, a sua filha tem um cognitivo perfeito. E aquela frase marcou minha cabeça. Eu lembro que quando eu fui pesquisar o que era o tal do cognitivo, né? O que significava aquilo que ela disse que eu tinha perfeito e por que aquilo era, né? O que era importante. Mas isso foi anos depois, porque eu era criança. E minha mãe sempre repetia essa frase que a professora... E foi importante no processo de confiança, que minha mãe acabou até passando, porque... Ela sabia que eu ia sair para trabalhar, mas que eu ia convulsionar no transporte público. Era difícil, hein? Era muito difícil, não sabia o que podia acontecer. Ela morria de medo de acontecer algum tipo de violência, qualquer coisa que eu estaria sujeito, porque quando você convulsiona, você perde parte da sua consciência por um período. Então, você vê, e não ter também o socorro adequado pode te levar a óbito. E tudo isso era uma tensão, mas aquela fala daquela professora deu um impulsionamento para ela que ela não poderia limitar a filha. Então, a partir daquele momento, minha mãe passou a ser a minha principal estimuladora. Então, ao longo da minha jornada da educação, eu fui percebendo o quanto que, com cuidado simples e com todos os vídeos, com todos os acessos que hoje a gente possui, e foi buscando, e hoje qual é o meu desafio? E a minha luta, fazer com que aquilo que eu tive oportunidade de conhecer. Muitos foram médicos que decidiram me usar de cobaia. Outros foram algo que eu economizei recurso, eu falei assim, eu acho que isso vai representar ou a minha cura ou uma melhora significativa do meu problema. Que isso vá para o SUS, para que todas as pessoas tenham acesso. Então, você tocou a palavra SUS aí, que é um sistema de saúde de referência até mundial, né? Mas a gente sabe também, a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente vai falar aqui, porque existe toda aí a força, né, da indústria farmacêutica que faz o monopólio dos remédios. E você falou muito bem que você gosta de medicina integrativa, da saúde integral, e a gente sabe que existem muitos tratamentos naturais, né? Terapias naturais, protocolos naturais, que o remédio é uma última opção, a cirurgia é uma última opção. E como é que você consegue esse equilíbrio, né, para tentar disponibilizar esses tratamentos naturais aí na periferia, de levar esse acesso a uma pessoa mais simples, que está sempre... tem remédio de graça lá na farmácia, vai lá e pega o remédio. A gente sabe que o remédio ele é importante, quanto muito bem indicado, mas a gente sabe que, às vezes, você precisa de outras técnicas, de outras tecnologias para tratar aquela doença. O que eu sempre costumo falar, principalmente nas comunidades, na minha, por exemplo, no Capão Redondo e todas as outras, é que assim, o remédio ele tem a importância, mas a medicina integrativa, ela restabelece, ela olha você como inteiro. Então, aquele medicamento ela vai resolver um problema, mas ela vai causar um efeito. E a medicina integrativa, ela olha o problema e o efeito. Então, você tem a possibilidade de restabelecer, de fato, a sua saúde, de potencializar a sua memória, a sua vitalidade, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a sua capacidade. Eu não conseguia ler um livro na velocidade que eu leio hoje sem fazer o uso da medicina integrativa. Né? Então, é indiscutível. E hoje você gosta, você defende... Coloca isso também à disposição dos familiares, dos amigos. Antes de usar, logicamente, um remédio quando é indicado, você é adepta aí à saúde natural. Eu faço acompanhamento com os meus terapeutas, com os meus médicos, sempre buscando vitaminas, soros especiais, fazer complexo tomar, fora os tratamentos também, com acupuntura, todos os tipos de... vamos dizer assim, de tratamento que está à disposição da pessoa e que não... porque fica uma coisa parecendo que a gente está aqui querendo defender que eu não uso do medicamento, e não é isso. Eu faço uso do meu medicamento, por exemplo, da convulsão. Eu tomo,
Mas só o meu medicamento não controlava a minha crise. Só o meu medicamento não me garantiu uma qualidade de vida. Agora, quando eu associei o meu medicamento com um canabidiol medicinal, associado a outras terapias, Você zerou ou você ainda tem crises hoje? muito raramente, mas às vezes tem. Eu tenho, obviamente que tem também um fundo emocional, mas é muito raro. Hoje eu tenho uma vida normal, sou vereadora há 8 anos na maior cidade do Brasil. Com todo esse estresse. Com todo esse estresse. Sou autora, a única lei no Brasil apoiada por um prêmio Nobel é de minha autoria. É a lei que zerou a fila da creche na maior cidade, gerou mais de 85 mil vagas. Até cirurgia intrauterina São Paulo hoje faz após a sanção da minha lei. Foram mais de 8 pastas que foram transformadas. A gente agora está buscando influenciar de que forma que a gente consegue ampliar o atendimento das medicinas integrativas dentro dos centros de referência, como associa principalmente com os autistas, né? Que eu acho que hoje é uma questão assim, tem crescido muito o número de crianças autistas, e o poder público tá buscando uma forma de como que você faz essa inclusão, porque é o que eu falo, né? A diversidade é nós estarmos aqui, aceitar essas pessoas a virem a participar da festa. A inclusão é quando essa pessoa, mesmo com todas as diferenças, ela se sinta à vontade de dançar. Então, quantos é que ficam sentados na cadeira e quantos na nossa sociedade vão para a pista? O que a gente precisa é construir uma sociedade que todos se sintam aptos a dançar. E como que a gente vai fazer isso? Vai fazer isso potencializando, não é só com um único instrumento. Eu não alcancei esse resultado na minha vida apostando todas as minhas fichas em uma única aposta. Não, eu consegui isso diversificando esses tratamentos e apostando naquilo que a gente sabe o que tem o de melhor, que foi o da natureza, que foi aquilo que Deus nos deu e está aí à disposição da sociedade, mas que pouco se fala, esse conhecimento é restrito, ainda esse conhecimento é muito elitizado, e a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa popularizar essa mensagem e precisa fazer com que as pessoas entendam que o verdadeiro remédio da cura de qualquer problema está dentro de nós. Agora, qual que é o seu maior desafio, né? Na Câmara de Vereadores, nos diálogos, nos debates, né? Quando você tenta implementar essa ideia, né? De valorizar mais os tratamentos naturais, os seus colegas ali, né? Dentro da Câmara, independente da ideologia partidária, eles têm esse entendimento ou é difícil? Eu não vejo tanto problema. Eu acho que assim, é o medo do desconhecido. Eu vejo ainda na sociedade, principalmente nos espaços, né, institucionalizados, o medo do desconhecido, não sabe muito bem. Então, quando eu viro e falo assim, eu fiz um soro com ozônio. Não, ozônio? O que é esse ozônio? O que faz o ozônio? Então, você tem que explicar o que faz. Olha, eu tomo... Nossa, mas quanto comprimido você toma? Eu falei, não, mas é tudo vitamina. E aí eu começo a explicar as vitaminas que eu estou tomando. Exemplo, o pessoal já fica esperto então, ali. Você começa, então, a educar pelo seu dia a dia. Né? A sua rotina. No meio do dia, eu paro 5 minutos e eu vou meditar. Você fala, mas por que você vai meditar? Porque a meditação é importante, ela traz um reequilíbrio em todo um alinhamento no seu corpo, no seu campo energético e tudo mais. Com sol ou com chuva, você para os 5 minutos. 5 minutos. Mais do que isso, dificilmente eu consigo. Mas os 5 minutos, ele é categórico. Então, porque os 5 minutos, você não consegue fazer isso em qualquer lugar. Né? Se eu estou num lugar movimentado, estou vendo que eu preciso desses 5 minutos, nem que seja no toalete, eu vou lá para fazer minha meditação rapidinho e volto. Então, eu acho que é importante a gente criar esses mecanismos para cuidar da nossa saúde, para cuidar da gente. Então, eu decidi cuidar de mais de 12 milhões de pessoas na cidade que eu nasci e cresci.
Eu decidi devolver tudo aquilo que eu construí, de tendo sido uma menina doente, que nasceu pobre, da periferia, que não teria perspectiva nenhuma, e que cheguei a estudar em universidades americanas como Harvard, como Johns Hopkins, terminando o meu curso na Universidade de Michigan. Já tive a oportunidade de fazer tantas coisas que, teoricamente, eu teria nascido fadada ao fracasso, mas que, por ter tido a ousadia de experimentar o desconhecido, hoje eu convido todo mundo, não é desconhecido, é uma certeza de que você vai poder conseguir ter o equilíbrio que você precisa, ter a saúde e a vitalidade que você precisa, para você, com a sua garra, com a sua força de vontade, ter os instrumentos necessários para alcançar a vitória que você almeja. Então, não existe milagre, né? Existe esforço, dedicação, disciplina, mas também apoio das pessoas corretas. E você ter médicos e terapeutas que te apoiem nesse exercício diário dos seus desafios é de suma importância. E a informação dessa medicina, desses tratamentos integrativos para você fez toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Que foi a única forma de você, tem alguma coisa diferente que pode me ajudar. Totalmente. Eu tinha vários... Eu nunca entendia, né? Porque as pessoas... Eu tinha um médico que dizia, você precisa beber mais água, você precisa beber mais água, você precisa beber mais água. Um dia eu assisti um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, que ele recebeu uma criança epilética. E ele, quando examinou a criança, percebeu que ela não bebia água. E aí ele virou para a mãe e falou assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer com o seu filho é ensiná-lo a beber água, porque isso desencadeia também as convulsões. Olha que coisa simples. Um outro médico poderia passar um outro medicamento, além do anticonvulsivante que ele já tomava. Então, são cuidados básicos que você vão aprendendo com a medicina integrativa, que muda a sua qualidade de vida, de cuidados que você nem imagina que são essenciais para a sua saúde, para o controle do seu problema de saúde, e que com um médico integrativo ele vai conseguir ver isso. Além disso, melhorou o funcionamento dos meus rins, melhorou o funcionamento do meu organismo e uma série de outras coisas. Então, por isso que eu aposto tanto na medicina integrativa e no acesso e na difusão do conhecimento dela. E aí, você aposta na medicina integrativa? O Brasil, nesse momento, precisa de mais pessoas iguais a Janaína Lima, independente de ter ou não um cargo político. A minha missão é levar informações para o maior número possível de pessoas. Eu já tenho feito isso há quase 30 anos, inclusive aqui nesse congresso de oncologia. A coisa mais gratificante é ter tirado aqui cerca de 200 fotografias, as pessoas me falando o quê, Fernando? Através do meu canal, através das minhas entrevistas, você mudou a minha vida, você me deu mais vida, você me deu mais qualidade de vida, porque eu sou apenas o canal do meio, né? Eu entrevisto médico, eu entrevisto profissionais, terapeutas, profissionais da área da saúde, que levam um outro olhar para tratar esta ou aquela doença. E acredite, tem dado muito certo. Então, eu queria parabenizar aqui a vereadora Janaína Lima, por essa visão, por essa determinação dela, que é um exemplo, né, de determinação. O caso da minha filha, vocês que me seguem sabem, eu não aceitei o primeiro diagnóstico, não aceitei o segundo diagnóstico, não aceitei o terceiro diagnóstico, né? Para quem me segue sabe, olha, eu não aceitei a sentença de morte que deram para a minha filha. O médico deu 3 meses de vida para ela, quando ela nasceu, com uma cardiopatia congênita. Hoje ela tem 20 anos e faz o 3º ano de medicina. Por quê? Porque eu tive acesso à informação, porque eu fui buscar essas informações, peguei a informação que eu necessitava e devolvi para a sociedade. E hoje ela está aí nesse lindo desafio, sendo vencido a cada dia, né? E realizando o sonho dela, que é se formar médica, né? Então, Janaína, muito obrigado e a sua mensagem final aí para a nossa audiência. Primeiro, agradecer por você ter aqui me recebido com tanto carinho,
de ter compartilhado aqui sua história. Eu acho que a sua história representa, né, uma oportunidade para todo mundo que está ouvindo de dizer, olha, isso é o que vai acontecer comigo se eu tomar a mesma decisão que o Fernando. Isso aconteceu comigo também, né? Eu tomei a decisão de ter saúde, de realmente buscar uma qualidade de vida para mim. Não é fácil, exige uma disciplina, exige sacrifícios também da nossa parte. Sim, lógico. Porque não é só um remedinho, você não toma um remedinho, não tem milagre. Né? A medicina integrativa exige uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento. A pílula mágica não existe. Não existe. Então, com isso, você aprende a olhar para você e olhar para o outro sem julgamentos. Então, eu acho que é uma evolução muito grande, uma expansão muito grande, e eu espero que todo mundo que esteja te acompanhando, assim como eu, que se dê essa oportunidade de conhecer mais a medicina integrativa. Eu convido a todo mundo a entrar nas minhas redes sociais, @janainalima.oficial, acompanhar o meu trabalho e me sugerir também projetos de lei, conhecer o meu gabinete, tomar um café comigo e vamos lá juntos fazer com que a medicina integrativa chegue nos espaços públicos e que cada vez mais e mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. Queria agradecer a presença aqui da Janaína Lima. Você que é de São Paulo, a gente tem uma grande audiência em São Paulo, então já fica aí a dica para você conhecer a vereadora Janaína Lima e vai lá cobrá-la a respeito principalmente de educação e de saúde, porque educação e saúde transformam o mundo e transformam São Paulo. Gostou da live? Deixe seu positivo, compartilhe essa live que é um exemplo, né, de uma pessoa guerreira, determinada, que sim, é possível conquistar mais saúde, mas o primeiro passo é ter acesso à informação. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. Tchau.